Olá pessoal, hoje estamos iniciando o nosso primeiro podcast, tá? Do nosso canal Você Licitante, e a nossa ideia é fazer uma conversa bem descontraída. E eu trouxe hoje para a primeira conversa uma pessoa que realmente é bem especial, uma advogada talentosíssima, tá? É a doutora Ana Elisa Paes de Kumain, que tem um currículo, por ser uma pessoa muito nova, já muito invejável, tá? Ela é especialista em direito público, direito penal e processo penal. Ela é graduada em letras, tá? Mestranda em psicanálise pela Universidade John Kennedy de Buenos Aires, com a dissertação O crime de divulgação não autorizada de cena de sexo ou pornografia como uma nova forma de violência contra as mulheres. Foi procuradora do município de Itaiópolis em 2012 a 2013, coordenadora do curso de Direito, Unicimafra 2016 a 2021. Presidente da Comissão da Mulher, advogada e vice-presidente da subseção Mafra, Itaiópolis. Estamos aqui com a doutora Ana. Que bom, é uma honra para mim estar ao lado. Agradeço o convite. Tá? Agradeço ter aceitado esse convite. Doutora Ana foi procuradora, tem muito a nos ensinar sobre a vida, sobre a advocacia. Né? Eu creio até que o Dr. Kleber tem muito mais, né? Porque ele ficou muito mais tempo na procuradoria de município, né? Do que eu, e nós temos uma história muito bacana com o Dr. Kleber. Ele sabe da minha admiração por ele, da minha confiança no trabalho dele. Eu sempre confiei muito na técnica dele e no empreendedorismo dele também. Sempre achei um profissional muito à frente de muitos profissionais que eu conheço. Tem uma cabeça empreendedora, técnica, eficaz. Nós temos uma história muito interessante que eu nem conhecia exatamente o Dr. Kleber. E eu não me canso de contar essa história. E não é a primeira vez que eu tô contando. Eu contei em outros lugares também. Porque a época em que eu trabalhava na procuradoria do município, em Itaiópolis, eu tive um parto prematuro. Então ninguém estava preparado para aquele parto. Foi muito cedo, ninguém imaginava que ia nascer, né? E eu acabei indo pra maternidade às pressas e eu fiquei desesperada, porque eu pensei assim, meu Deus, quem é que vai assumir aquela procuradoria? Eu era sozinha lá, só tinha eu de advogada na procuradoria. E aí os prazos correndo e tudo andando, e eu não tinha nem condições de peticionar. À época, o peticionamento não era eletrônico, como é atualmente. Eu não tinha nem como trabalhar da maternidade, porque senão eu teria trabalhado da maternidade. E aí eu pensei, gente, o que é que eu faço? E meu pai foi me visitar na maternidade e eu disse assim pra ele, pai, agora, quem é que vai assumir aquela procuradoria, pelo amor de Deus? E a gente não sabia que caminho seguir, e do nada, eu nunca tinha conversado com o Dr. Kleber, e ele, a testemunha disso, pode confirmar, porque nós nunca tínhamos conversado pessoalmente sobre nada que eu me recordo, não tinha uma relação próxima assim dele, mas na minha cabeça vinha a sensação de que tem que ser o Dr. Kleber Odoriz. Então eu disse assim, pai, você vai lá e você vai falar com o Dr. Kleber Odoriz e vai dizer que eu não posso sair daqui, né? E você vai dizer pra ele assumir aquela procuradoria. Vamos ver, ele vai aceitar, se Deus quiser. E ele aceitou, e ele fez um trabalho brilhante, ficou lá muito mais tempo do que eu, teve muito mais paciência. Ganhou muito mais experiência na área pública e foi um sucesso. E agora está com esse novo projeto que vai continuar sendo um sucesso sempre. Eu que agradeço. Você veja só, nós estava comentando há pouco, né? Nossa conversa acontece antes e a gente vai trocando, porque a advogada depois, quando se encontra, começa a contar os seus problemas, as suas causas, os seus projetos, né? Mas a doutora Ana começou muito nova na procuradora. Né? Ah, sim. Eu era bem novinha. Você veja só, quando eu assumi, eu tinha acho 4 meses, a doutora Ana não sabe, mas eu tinha 4 meses de OAB. Eu sabia que você tinha pouco. Eu sabia, mas eu já confiava. E você veja só, eu estava comentando, e como é difícil para nós, mesmo estudando, né, na faculdade a gente fala sobre o direito administrativo, então tem uma área específica sobre a licitação, e mesmo assim, quando a gente entra numa nova área diferente, porque assim, é algo natural na advocacia você atender um cliente com problema de imóvel, um problema de um contrato, uma questão de consumidor, mas é muito difícil vir um empresário, olha, estou com um problema numa licitação, porque poucas pessoas atuam na área. E, assim, a licitação está passando agora por um processo que nós passamos, né? Nós, quando começamos a atuar, era todo o processo físico, né?
Então, ir no fórum, pegar aquela calhamaça de processo. Lembro até hoje, quando assumi, e foi próximo do Natal, né? Foi, porque o nascimento foi dia 17 de dezembro que meu filho nasceu, então foi ali, 18 de dezembro, acho que 18 de dezembro, o Kleber já estava na procuradoria. E eu lembro, né, porque eu estava no escritório particular, né, você tem um processo ou outro, mas quando eu comecei na procuradoria, fui fazer a primeira carga de processo. Quando a gente fala carga, não, vamos lá pegar o processo no fórum, né? Fui lá, era 200 e poucos processos para analisar. Eu falei, era meu tenebroso, Deus. gente. Eu ia naquele fórum também, gente. Porque assim, no escritório particular, principalmente no começo, né? Você falava, vou fazer carga do processo. Vou pegar um processo no fórum. Aí você tá na procuradoria, você tem que fazer... Aí eles ligavam pra gente, doutora, tem que fazer carga dos processos. E eu ia, gente, eu tava com uma barrigona desse tamanho. Eu chegava naquele fórum, executivo fiscal, gente. Gente, as execuções fiscais. Azulzinho, né? Meu Deus! Era assim, ó. Eu carregava pilhas assim, ó. Pilhas de processo pra dentro do carro. Meu, era tenso. Bem tenso, gente. Bem tenso. E você chega na procuradoria, além de ter todos esses processos, licitação. E você tem que dar um parecer sobre a regularidade para ver se está tudo certo, né? A licitação tem um objetivo, fazer com que o município compre o serviço ou o produto. E você tem a incumbência de analisar para ver se está tudo certo. Mas você veja só, como que você vai analisar algo que, em tese, é a primeira vez que você está pegando na prática? Porque a faculdade, a lei, elas te dão um procedimento, um norte, mas na prática acontecem as coisas totalmente diferentes. E ainda mais com um município pequeno, que é totalmente diferente. Se você não vê aquilo que está na lei efetivamente acontecendo. E se você colocar muito ponto também, não atinge o objetivo. Não sai, as coisas não saem. Não sai. Né? É a culpa do jurídico, não tá... Mas, a culpa do jurídico. Né? A culpa do jurídico, né? A nossa experiência, a culpa do Tudo jurídico. cai no jurídico. Numa prefeitura, cai no jurídico, né? Eu digo assim, eu brincava na época, eu dizia assim, gente, eles estão achando que eu tenho que prefeitar. Mas eu não sou a prefeita, eu sou o jurídico, então não tem que tudo cair no jurídico, mas tudo cai no jurídico. Tudo cai, né? E assim, a doutora Ana sabe, pegou uma área toda totalmente descoberta, né? Atuou sozinho por muito tempo. E lá, educação, saúde, agricultura, obras, todos os departamentos, cultura, turismo, todos eles necessitam, né, de fazer procedimento licitatório. Todos eles têm os seus problemas cotidianos também. E tudo. Todas as áreas. Todas as áreas. Um município, gente, gira em torno de processo licitatório. Tudo. Porque precisa ter compra diária, precisa ter prestação de serviço diária. E tudo isso, praticamente tudo, né? Existem os casos de dispensa, inexigibilidade, mas em regra, a regra geral, e é a grande maioria, é tudo por intermédio. Até os processos de dispensa e de inexigibilidade são processos de licitação. Porque você precisa abrir um processo para provar a necessidade da dispensa, para provar a inexigibilidade, e aí tem que ter o parecer também dizendo que é caso disso, né? Então, assim, tudo gira em torno de licitação no município. A licitação é um assunto importantíssimo. E nas universidades, a gente não está preparado, né? A universidade não nos prepara para o processo administrativo em geral. Porque a licitação, ela não é um procedimento judicial contencioso. Ela é um procedimento administrativo. E as nossas universidades, hoje em dia, isso vem mudando um pouco o padrão por conta das questões de conciliação e contratos. Vem mudando um pouco o padrão das universidades. Mas, em regra, ainda assim, na nossa época de universidade, muito mais, elas não nos preparavam para nenhum processo administrativo. Elas nos preparam para o processo judicial contencioso, né? E vou ser bem mais sincero, a prática administrativa é só aprendendo no momento ali. E claro, depois a gente acaba estudando, focando mais, principalmente no nosso caso, que tinha que saber de cabo a rabo de como funcionava. Infelizmente a gente tinha que saber isso para evitar que você entra numa área nova, que tem dinheiro público envolvido. Por isso eu gosto de trazer, se vocês têm medo, o empresário tem medo de participar da licitação, mas como é que eu vou fazer? Não sabe nem por onde começar. Mas você veja só, o outro lado lá, a gente cai às vezes de paraquedas, tem que fazer a análise toda, tem servidores lá que também caem de paraquedas para fazer tudo.
E todo mundo tem dificuldade. E é por isso de estar as procuradorias muito sobrecarregadas também. Na minha época, eu me sentia sobrecarregada em relação à licitação, porque, claro, além de dar conta de todo o contencioso judicial, a licitação caía de paraquedas, como o doutor está falando, né? E isso gerava um pouco de insegurança. Sim, gerava. Eu era muito menina, eu tinha pouca experiência. E, na minha época, apesar de as atribuições do procurador jurídico em relação à licitação serem menores do que são atualmente com a nova lei, que ampliou essas atribuições, nós tínhamos que tomar muito cuidado não só com os aspectos procedimentais da licitação, com o encadeamento de atos, com a formalidade da licitação, mas nós tínhamos que tomar também muito cuidado com o que era colocado de informação material naquela licitação. Por quê? Porque você tem que prestar atenção se não tem superfaturamento no preço que é colocado no edital que inicia a licitação. Você tem que prestar atenção se a empresa, depois, lá no pós-licitação, ela está cumprindo com tudo que ela contratou ali, né, depois de vencer a licitação. E isso gerava uma sobrecarga grande. E o fato do que, Kleber, os servidores não estarem nada preparados para aquilo. Porque tudo eles perguntavam. Tudo eles perguntam. Tudo. Eles perguntam tudo pro jurídico. Então, por vezes, claro, eles tinham experiência, às vezes, em trabalhar com aquela licitação, mas a insegurança deles era maior ainda porque eles não tinham formação jurídica. Então, eles não tinham preparo efetivo para trabalhar com essa questão da licitação em si. Eram muito bons, mas, infelizmente, a especialização nessa área, ela é necessária. Ela é necessária, porque é um assunto, como eu disse, que o município inteiro gira em torno daquilo, né? E a gente lida com grandes montes de dinheiro, né? Tem que cuidar, e é dinheiro público. E as licitações, geralmente, elas são, né? Vocês já perceberam, 500 mil, 1 milhão, 2, 3, 4, 20, 30 milhões. E você tem que fazer, não importa o tamanho do valor, essa análise, né? Foi mencionado sobre a questão material, se havia superfaturamento. Você veja só, quando o procedimento cai na nossa mão, né, a primeira coisa a gente vai olhar o objeto. O objeto é aquilo que está sendo descrito, né? O que está sendo comprado? É uma máquina pesada, um produto comum. Produto comum geralmente não dava problema. Quando eu falo produto comum, é só aquela questão de vai comprar uma caneta, um lápis, porque é algo mais natural do dia a dia. Mas agora pega uma licitação de máquina pesada. Isso era um desafio muito grande. Um desafio muito grande. Desculpa ter cortado, não, mas link. E aí, nesse aspecto, existe um perigo muito grande de direcionamento da licitação. Exatamente. Direcionamento da licitação. Por quê? E às vezes é ingênuo. É um direcionamento que não é malicioso por parte do gestor público. E nem por parte das empresas. Não sei se por parte das empresas, não sei. Mas por parte do gestor público eu não sentia tanto uma má fé nessa questão do direcionamento. Por quê? Porque existem marcas no mercado que são marcas mais conceituadas. Mas os produtos que aquela marca vendem também são vendidos, né? Principalmente das máquinas, né? Em cidade interior, né? Máquina para estrada, para arrumar estrada aí, né? Então, essas máquinas, elas têm marcas que são mais conceituadas no mercado e que as pesquisas dizem que são marcas melhores, né? Mas existem outros produtos iguais de outras marcas que também são bons. E a gente não tem como provar que é ruim. E aí o gestor público quer daquela marca. E aí você diz, não posso dizer que é só daquela marca. Na licitação não posso. Aí o jurídico, daí vai no jurídico. Aí o jurídico acha um caminho para dizer que a gente quer desta marca. E eu até entendo que a marca é melhor. Mas não pode na licitação, porque tem produto que é igual de outra marca, que faz a mesma função e que pode ser menos conceituado no mercado, mas eu não posso direcionar a licitação para aquela marca. Então isso também é muito difícil, é difícil isso. A gente tem que entender até de máquina. Eu quase virei, nossa, eu fiz secretária de obras. Eu fiz esse link, essa lembrança,
Porque é um procedimento que talvez não, já faz um tempo, né? Faz 8 anos. Tempo. Mas é um procedimento que eu e a doutora Ana acabamos atuando. Ela iniciou atuando. Você também trabalhou? E pegamos um processo. Esse processo tinha praticamente 5 volumes. Era um processo de aquisição de... Acho que era uma motoniveladora. E justamente tinha esse questionamento se estaria sendo direcionado ou não. Por que eu fiz esse link? Porque é interessante, e eu sempre digo, como é importante a impugnação. Quando a empresa vem e faz a impugnação, para nós, para o servidor lá, é muito importante. Porque, veja só, alguém está fazendo aquela licitação e vai estar montando um edital. Às vezes essa pessoa também caiu lá de paraquedas. Então o que ela faz? Ela copia, né? Editais de outros lugares e acaba colocando, vê onde que teve a descrição do produto e coloca lá também. Agora, quando vem uma impugnação, a impugnação nada mais faz do que um alerta. E aí sim, nós temos a possibilidade de corrigir, né, o erro. Então, assim, a impugnação... Antes que isso se transforme, né, num ato de improbidade administrativa. Exatamente. Né? Então, e aí o procurador jurídico está junto também, né? E a empresa também está junta, né? Respondendo. E assim, impugnação, pedido de esclarecimento só ajuda. A questão do superfaturamento, e é interessante também, a questão do superfaturamento nós não temos como saber. Né? Por exemplo, infelizmente nós não temos softwares que vão fazer a pesquisa de, olha, o produto custa tanto, e eu sempre falava assim, olha, não é muito atribuição do procurador ir atrás dos preços, porque senão nós estamos lascados. Você pega uma licitação, às vezes tem 1000 itens. Eu olhava um pouco. Porque, mas assim, realmente, eu olhava e eu seguia o quê? O meu bom senso. Porque a gente não tem essa informação toda. Não. Mas veja que quem faz aquele edital e bota os preços ali é o servidor público que está ali trabalhando com isso. E ele vai ter responsabilidade se tiver um preço ali fora do normal, né? E talvez o procurador jurídico tenha que olhar isso, né? Eu não sei, na minha época eu tinha muito medo disso. Tinha medo, assim, dos valores que eram colocados ali, justamente por isso, porque a gente não tem como saber, assim, né? Eu agora faço um outro link. Quando nós temos vereadores, temos agentes, né, externos, né, que têm a possibilidade de também fazer a impugnação, você veja só, não é só a empresa que quer participar que pode fazer a fiscalização. Mas o legislativo, né, que é um órgão de controle do executivo ele também. tem a possibilidade de também fazer alerta. Olha, verificamos aqui, essa obra está superfaturada, esse produto está superfaturado. Também tem a possibilidade de fazer essa impugnação. Isso só ajuda. O problema que a gente vê, e a prática nos mostra, é que é preferível deixar o negócio acontecer para depois buscar, às vezes, uma penalidade do gestor. Uma penalidade, E assim, por fins políticos. Isso vai acontecer e acontece assim, no Brasil afora. Então, a gente não tem controle de tudo. Bom, e essa é mais uma das inseguranças, inclusive, que um procurador jurídico passa e que as empresas também que participam das licitações têm que tomar muito cuidado. Né, com as questões políticas que estão no entorno, né? As questões políticas nem sempre estão na nossa cara. A gente tem que sentir o ambiente e isso gera insegurança e esse sentir o ambiente passa por bom senso e experiência, né? A doutora Ana havia comentado sobre dispensa e inexigibilidade. Nós já sabemos que eles são procedimentos que dispensa a licitação ou inexige aquele procedimento porque às vezes existem situações ou que não tem concorrência ou que a própria lei disciplina. Para o empresário, quando a gente vai conversar, todo mundo fala, não, eu quero participar só da dispensa eletrônica. Hoje existe já a possibilidade de você fazer a dispensa eletrônica e que ele se torna um mini pregão. Ele é rápido, ele abre, tem uma publicação, abre uma dispensa e os empresários adoram participar porque é muito mais rápido, até para conseguir atestado técnico. Então, assim, ele já começa a entrar no mercado e começa a atuar. Mas a dispensa e a inexigibilidade pro gestor público, pro advogado, pro servidor, ele dá um trabalho a mais, porque se o cuidado para uma licitação normal... Tem que ser muito criterioso. A dispensa é muito maior. Porque a regra é ter concorrência. A regra, né, um dos grandes objetivos da licitação, que vem previsto em lei, né, se eu não me engano, são 4 grandes objetivos que a licitação prevê, mas um dos grandes objetivos é assegurar a concorrência justa entre os licitantes, né? Então, se você tem ali um caso de inexigibilidade ou dispensa, você tem que ter um critério muito objetivo legal para dizer assim, não, neste caso,
nós não precisamos de licitação. Ou então, neste caso, não precisa ter concorrência nenhuma, né? Não há concorrência. Então, isso depende de uma técnica muito aprofundada no assunto, sob pena de penalidades bem tristes. Então, só para vocês entenderem, por isso eu sempre comento, quando vai fazer uma impugnação, quando vai atacar, às vezes, com os dois pés juntos, eu sempre falo, tenha ter ponderância nesse ataque, porque o outro lado não quer errar também. O outro lado quer acertar, quer dar oportunidade para o bom empresário, porque assim, essa comunicação, esse entrelaço tem que ser conjunto, porque o fim é o mesmo, né? O município ou o estado, né? Vamos falar que o estado, né? Vamos dizer, englobando todo o geral, ele quer atingir o objetivo que é a aquisição do produto e serviço. Ele não quer beneficiar ninguém, por isso que ele lança um procedimento, por isso que ele faz às vezes uma dispensa. E quando ele comete um erro, é bacana, né, que o empresário que está atento e consegue perceber isso, né, faça essa comunicação e faça de bom grado, né? Nunca atacando de forma despretensiosa ou pretensiosa, culpando um ou outro, porque às vezes você não consegue o teu fim, que é você modificar o edital, você participar da licitação, você ter uma boa relação com o gestor. Você veja assim, não confunda a relação com o gestor com ato de improbidade, algum benefício, pelo contrário, né? Quanto mais você tiver uma boa relação, quando você vende para uma empresa privada, você quer ter uma boa relação com o teu cliente final. O município, o estado... Com a administração pública não é diferente. Não é diferente. Só que ela precisa ser imparcial, porque ela segue uma lei, né? E tem que seguir à risca aquela lei e cumprir os objetivos da lei, né? E um dos objetivos é esse tratamento isonômico dos licitantes, né? Todos têm que ser tratados da mesma forma. Isso tem a ver com outro grande objetivo do procedimento licitatório, que é assegurar um desenvolvimento sustentável do país, um desenvolvimento econômico também sustentável do país, porque como é que você vai assegurar, por exemplo, que não vai haver um superfaturamento ou que não vai haver, por exemplo, uma prestação de serviço ineficaz, inadequada, né? Se você não assegura que os licitantes estão sendo tratados de modo isonômico. Se, por exemplo, você oferece propina para um dos licitantes não participar de uma licitação, né? Obviamente que você não assegura tratamento isonômico nenhum entre esses licitantes, e o que acontece é exatamente o quê? O não cumprimento de um objetivo grande da licitação, que é assegurar uma melhor proposta para a administração pública e, consequentemente, para os administrados, porque a administração pública só existe em função dos administrados, que somos nós, né? E com este asseguramento da melhor proposta, assegurar que não haja superfaturamento e assegurar que aquele serviço ou aquele bem sejam colocados para a administração pública de modo eficaz, né? Então, passa por técnica. Tem que ter técnica. Você veja só, a doutora Ana comentou como tem que atingir o objetivo e como que a administração atua geralmente para atingir o nosso objetivo também, que nós como cidadãos, temos uma escola, temos polícia, e às vezes a gente pega a licitação, né, por exemplo, vamos dizer pão de queijo, a gente acaba monitorando, tem licitação de pão de queijo. Você tem que entender que não é para dar por servidor, mas tem palestras, tem promoções, tem às vezes nas escolas, policiais estão indo fazer aqueles programas de segurança. Então, assim, tudo direcionado para devolver para a população, para o administrado. Sim, esse é o objetivo maior, né? Então, se não for assim, é errado. Então, a licitação tem que ser vista hoje com bons olhos, né? Quando eu preciso comprar, a administração faz a publicidade, te dá a transparência, ela te fala o que quer comprar, quando quer comprar e chama todo mundo. Nós, no ambiente particular, a empresa, né, o que nós fazemos? Investimos em marketing para chamar os clientes a comprarem. O poder público paga para falar o seguinte, eu quero que vocês me vendam. Por isso que o ambiente público, quando você trabalha com licitação, é interessante, porque você acaba tirando, você deixa de investir em marketing para só aproveitar as oportunidades do poder público. Sim. Nesse mercado. Sim. Kleber, uma curiosidade minha, quando você está ao lado, né, dos empresários nesse trabalho que você desenvolve, assim,
Qual que é você tem um medo maior, assim, uma preocupação maior? O que te atrapalha mais, assim, né? Quando a gente presta assessoria para as empresas, né? Primeiro que nós temos a responsabilidade de assegurar que o procedimento para eles saia todo correto. Mas os empresários, de forma geral, têm um medo de participar da licitação. Sim. Principalmente quando a gente vai fazer a primeira conversa, que primeiro tem carta marcada, está tudo direcionado. É que é bastante burocracia também, né? Além deles acharem que é carta marcada, que está direcionada, a gente tem que tirar isso da cabeça e participar justamente por isso. Se você acha que tem carta marcada, aí você vai lá e vai participar, né? Mas é muita burocracia, muita, então às vezes é difícil por isso. E assim, tem aquela velha impressão de que o poder público não vai pagar. Isso, olha, mais... Porque é uma bobagem, né? Porque é uma bobagem. Acho que é uma bobagem isso, né? Que pagam, né? Eu sempre vi pagar. Eu sempre deixo mais registrado, existe um período, né, e a gente está hoje no período eleitoral, em que existem as situações de recursos que ficam trancados e tal, mas hoje há uma programação tão grande, tá, que poucos municípios deixam de cumprir com a sua obrigação. Só não vão cumprir exatamente quando, por exemplo, você vai fazer uma obra e eventualmente aquela obra não está sendo feita a contento. Né? Isso acontece também, né? E aí a gente, fazer uma brincadeira agora, um paralelo, aí a gente vira também engenheiro lá na procuradoria, a gente vira mestre de obra, porque a gente precisa ir até as obras, verificar, e realmente às vezes tem umas obras absurdas que não fazem sentido nenhum, né? A porta, por exemplo, abrindo para cair lá para baixo, né? No segundo andar, né? Tem tudo isso, sabe? E assim, você tem que contar com uma equipe boa. Eu brinco, né? Que a gente vira engenheiro, vira tudo. Mas, afinal de contas, a gente passa a trabalhar com esses profissionais de outras áreas e a gente precisa entender o que eles estão falando também. Não é nada fácil. Você veja só, né? Agora eu vou trazer essa oportunidade. Existe, não só no departamento de licitação, mas falta de servidor qualificado em todas as áreas. Todas. Né? Seja engenheiro, às vezes não tem engenheiro dentro do município, às vezes não tem um arquiteto, e o projeto às vezes sai mal executado. Às vezes o município faz a licitação para contratação de um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia, mas você veja só, você contrata, vem o projeto, mas como que vai ser avaliado se o projeto está errado ou não? Se às vezes não tem um engenheiro dentro da prefeitura para dar uma olhada, olha. E aí você pede o parecer do engenheiro, às vezes o engenheiro não aparece para dar o parecer, né? Você pede aquele parecer, eles não vou escrever, eu vim aqui conversar com a doutora, eu vou te contar o que é. Mas eu preciso que você escreva aqui no processo pra gente saber como resolver, né? Mas não querem, gente, é difícil. Então complicado. E assim, acontece em todos os lugares isso. Então vai ter lugares que você vai participar da licitação, vai estar estranha aquela licitação. Por isso que o pedido de esclarecimento é tão importante para você entender. E obras, né, é importante que quem participa de obras comece a olhar um pouquinho mais atento o que diz o termo de referência. Né? Por lá está o projeto, pô. Aí você participa, mas o projeto não pedia essa viga aqui. Mas se você não fizer a viga, o negócio cai. Então presta atenção como é que foi o projeto e arruma o projeto, né? E assim, daqui um pouco você vai ter que ficar fazendo pedido de aditivo. Aí você queima o teu pedido de aditivo por uma coisa que, na verdade, você poderia ter consertado antes e deixado o pedido de aditivo para alguma coisa que, olha, realmente começar uma obra aqui e agora é interessante fazer uma calçada porque, olha, vai ficar melhor. Sem considerar que as questões dos aditivos, a questão dos aditivos é uma questão muito controvertida que sofre muita fiscalização. Então, aquela empresa que vem pedindo aditivo, né, ela precisa tomar cuidado com esse pedido de aditivo, porque justamente porque é algo além daquilo que foi previsto e por via de consequência a fiscalização vai ser além também, né? Então tem que cuidar também. O empresário não está totalmente livre de sofrer fiscalização também. Com certeza, E assim, se é um erro grosseiro que você poderia ter visto, né, já que você trabalha, você tem uma construtora e você sabe naturalmente que algo está errado e você participa pensando já no aditivo, você pode tomar... com certeza vai. Porque cair na mão da pessoa que fiscaliza correto, vai. Tem situações no dia a dia que você mesmo... como profissional, né, qualquer outro vai ver lá a obra e fala, mas peraí e tal. É um absurdo, né? O que está acontecendo aqui? Tá faltando alguma coisa aqui. A gente que não é da área já vê, né? Você imagina a empresa que deveria ter executado direito e não executou, né? Vai sofrer problema, com certeza. Né? Então, pedido de esclarecimento visa também acertar essas situações
principalmente em obra. E a gente tem um caso, né? Não vamos falar a unidade, mas tem uma situação de uma creche que acho que eu e você atuamos. Será que é? Que foi feita uma creche, sei lá, com 5 metros de altura e com uma porta. A porta caindo. Viu só como tem e porta assim, que cai. E eu lembro dessa licitação que teve um problema que foi solicitado visita técnica e a empresa não foi fazer a visita técnica. E chegou lá e era uma ribanceira. Só que a obra foi licitada por um plano. E daí? A empresa fez na ribanceira, e daí? E daí? Então, esses detalhes é importante para vocês começarem a fazer essa análise, esse cuidado. E em relação a essa... Você falou de uma modificação em relação ao pregão, aí você acha que vai melhorar isso? Como é que é? Assim, o pregão e a nossa crítica, né? Estamos com o nosso telespectador, né, o nosso querido Alan aqui junto Alan. com nós. Nós temos sofrido, né, muito, porque agora o pregão vai mudar, em vez de ser presencial, vai ser tudo eletrônico. Como nós já atuamos também no processo judicial, a tendência é que o pregão eletrônico fique melhor. Só que também, por um lado, o empresário vai ter que estar mais atento, porque é procedimento eletrônico. Tecnologia, tecnologia, né? Ele vai ter que estar mais preparado. Mas o que eu acho que vai melhorar, tá? Para nós, não sendo presencial. O presencial, quando a gente quer participar, por exemplo, quando eu participo com o nosso escritório para fora, você precisa contratar, às vezes, escritório para participar de uma licitação, você precisa, às vezes, estar presente na licitação. E não faz sentido, às vezes, lançar um pregão presencial quando poderia já ser feito eletrônico. Claro. Porque hoje já se fala preferencialmente. Questão de economia, né? tudo, então, para ano que vem, quando a nova lei realmente se tornar obrigatória, então eu só quero ver como os municípios vão aderir a isso, né? Porque a maioria dos municípios já não estão fazendo na nova lei, ainda continuam na velha, e ano que vem, abril, já tem que fazer tudo pela nova. E em relação ao credenciamento, como é que vai funcionar? Você veja só, não sei se você chegou a pegar uma possibilidade de credenciamento, que era a possibilidade de você credenciar exames médicos. Hoje eu falo do credenciamento como um braço direito do poder público. Você pensa só, né? Hoje, se nós quisermos num órgão público licitar, por exemplo, hora-máquina, faz um pregão, vem as empresas, você paga, tem a concorrência. Mas e se eu não precisar mais licitar essa hora-máquina e falar o seguinte: vou contratar todo mundo. Eu vou definir a hora-máquina em R$200, mas todo mundo que se credenciar eu vou contratar. Sim. Eu vou definir de forma clara como vai ser essa contratação, qual vai ser a quilometragem e vou distribuir ou de forma igualitária, ou daqui a um pouco eu vou fazer alguma forma de sorteio e eu vou chamar todo mundo, eu vou contratar todo mundo. Quem ganha? O município, porque às vezes... O tratamento literalmente isonômico. O município vai pegar esse pessoal que eventualmente não está cadastrado, vai colocar como autônomo, vai receber ISS, alvará, e para o órgão público vai ter o serviço à vontade. Claro, todo mundo vai fazer direitinho, né? Porque senão o outro vem e faz, né? Eu aposto no credenciamento justamente pela facilidade. Porque as empresas não vão ter concorrência, vão participar de forma livre. E é só praticamente se credenciar e começar a prestar o serviço. Você pensa só, você elimina os procedimentos internos, né? Você precisa fazer cotação, você precisa lançar o edital, e assim você só lança um credenciamento, deixa, depois faz a contratação. Muito bom. Evolução, né? E assim, porque no final de tudo ele vai atingir o objetivo, Sim. que é o serviço. No final de tudo, ele vai atingir o bem que prestado, o bem né? prestado. No valor justo, né? Que é o principal da licitação. Todo mundo ganha, ninguém perde, né? Exatamente. Acho ótimo. E você acha que vale a pena a qualificação dos empresários pelo município? Eu acho que vale. Você veja só, nós já percebemos que o servidor não está qualificado para participar da licitação, às vezes cai de paraquedas, tem medo, né? Sim. E às vezes o empresário liga lá para esse servidor, precisa tirar alguma dúvida, né? Porque assim, uma coisa é participar dentro de um órgão público. Agora, como eu estou fora, uma coisa é participar fora, né? Nós temos hoje praticamente 9.000 portais. Tem todo um regramento específico. Por exemplo, nós aqui utilizamos um portal. O município de lá, portal. Estado, outro. É uma área muito específica, então, né? Assim, veja só, eles começam a participar, e é importante que ele tenha um pouquinho do funcionamento. Como que funciona um pregão? Um modo aberto de disputa, um modo fechado, aberto e fechado. E você veja só, eu estou te falando, às vezes você pensa, não, mas isso a gente não via lá dentro. Sim. Mas na prática, pro empresário, ele precisa.
como que funciona a organização da documentação. Como é corrido, né? Daqui a pouco uma licitação que você pega, falta poucos dias, você tem que fazer impugnação, você tem que fazer... E às vezes rápido. acha que aquela documentação que você ajeitou para aquele ato está toda certinha, às vezes por causa de um detalhe, você tá fora do negócio, é muito sofrido, gente. Vamos comentar um detalhe agora que aconteceu com o nosso escritório, e essa é interessante. Iríamos participar de uma licitação lá em Goiânia, se não me engano, agora não vou falar o nome do município até para não comprometer. Reunimos a documentação, né, e contratamos um colega advogado lá para participar, e era presencial, então ele foi lá, modalidade de tomada de preço, que deixa de existir no ano que vem, pagamos ele, e falei, pede para ele para colocar bem certinho, um envelope X de proposta e um envelope X com o valor, né? E explica exatamente como que tem que ser. E pede para ele lacrar o dito envelope. Você acredita que fomos inabilitados porque... Não lacrou. E o lacre é indispensável. E assim, olha que pra besteira... Para assegurar a imparcialidade, né, dessa licitação. Olha que besteira, e fomos inabilitados. Aí tinha outro requisito que era da procuração. Certo, ele achou assim, né, lacrar, né? A última coisa que ele pensou era no lacre, né? Só o documento tá aqui, tá tudo certinho, o valor tá aqui, tá tudo certo. Mas existe um objetivo por detrás do lacre. E esse objetivo, só quem conhece a lei sabe qual é. Aí eu cobrei, então, cobrei do colega, ele falou, não, mas vocês foram inabilitados por outra coisa. A licitação pedia a procuração de advogado autenticado. Precisa? Não precisa mais. Tem lei. E assim, eu falei, olha, tudo bem, eu poderia recorrer disso, porque eu ia recorrer. Mas agora não tá aberto o envelope, pô. Foi por outro motivo, não tem nem o que se falar, né? Eu digo assim, o outro eu conseguia reverter, agora o envelope. O que pra ele parecia mais sério, talvez, né? Porque talvez uma autenticação, né, para quem não sabe exatamente dos detalhes da licitação, seja mais importante do que um lacre no envelope. Né? Mas de fato não é isso. E assim eu reforço, porque a OAB agora batalhou aqui, por exemplo, para não exigir mais liberar a necessidade de autenticação. De autenticar a própria, porque a procuração, o advogado tem fé pública, pô. Exato. Então não há uma necessidade. Só que acabamos sendo inabilitados para um erro muito básico. Então como é importante você seguir, né? E por isso que eu falo assim, se você qualificar o empresário, né, o município, por exemplo, vai pagar para qualificar os empresários locais para participarem da licitação. O município aumenta a arrecadação, né, porque ele vai participar não só do município, mas vai aprender, nas cidades vizinhas, vai ver que é interessante, mas não fazem. Você veja só, as empresas locais hoje reclamam que não sabem quando vai ter licitação. Tudo bem que elas podem entrar no site todo dia, mas o empresário hoje não tem mas tempo. Até o próprio site às vezes não é funcional, né? Até você encontrar as informações nos sites, e os sites às vezes de prefeituras e de prefeituras menores geralmente não é muito bem organizado, né? Então é complicado. Então se você consegue dar esse curso, para o município, vamos dizer que paga uma palestra de, sei lá, 4, 5, 6, 7 mil e se qualifica um monte de empresário lá. Nossa, uma venda daquele empresário para um município ou para qualquer lugar. É muito bem-vindo. Você entende? Muito bem-vindo. Então, qualificação preventiva, né? E é preciso hoje, porque ele pode entender que é necessário uma impugnação, ele vai começar a te ajudar também, ele começa a participar. Sim. Não só qualificar o servidor, porque é importante, o servidor tem que saber bastante. Mas o empresário também precisa, sabe? Claro. E assim, agora no meio eletrônico, como que você faz? A tecnologia está aí, né, para ajudar e também no começo complicar a vida de muita gente, né? Porque até você entender como são, né, as funcionalidades de um programa de tecnologia, né, principalmente relacionada à área pública, é complicado. Até chegar lá, a gente tem que penar bastante, né? E agora eu vou falar, falou em tecnologia, né, programas de tecnologia, vou puxar o gancho, acho que daí podemos quase encerrar a nossa conversa, sobre o diálogo competitivo. Uma modalidade nova de licitação que está surgindo agora, que é justamente para áreas de tecnologias. Bacana. Nós falamos como existe o direcionamento, né,
para sistemas de tecnologia, eu não vejo como você não vai ter um direcionamento, porque aquele produto, aquela solução... É específico para aquilo que você precisa. Específico. Né? E o diálogo competitivo vai trazer uma possibilidade de concorrência, vamos dizer, entre quem o município for dialogar. Porque é o seguinte, você tem a possibilidade de escolher a melhor proposta, vamos dizer, que te atende, né? E depois disso, você escolhe, olha, escolhi a oferta A, não o preço, o produto escolheu essa proposta que vai atender o município, e depois ele pode abrir a possibilidade das outras empresas também conseguirem arrumar o problema. Isso é bacana. Vai dar um prazozinho ali de uns 60 dias, então as empresas conseguem, olha, realmente eu não atendo, mas se me der um prazo eu consigo ajustar. Consigo ajustar o meu sistema para te atender. Olha que ideia sensacional de competição, e que as empresas precisam estar atentíssimas, porque até o pessoal descobrir isso vai assim, tempo, e né? o diálogo competitivo, de início, para quem tem produtos tecnológicos ou produtos de inovação, né? Primeiro que vai ter que fazer a venda. Você vai ter que ir lá bater na porta do prefeito ou do secretário e apresentar. Porque tem que dar a cara, né? Ninguém, se mostrar, como que você vai apresentar um produto que pode ser uma solução de outra forma? Não tem. Né? Agora, se você apresentou, viu que é interessante, depois ele pode abrir um procedimento de diálogo competitivo. Muito não bom. sabemos ainda como vai funcionar, porque até agora eu não achei nenhum aberto. Sim. Então, eu andei conversando com uma empresa que vende até mesmo sistemas. Porque eu acho que as prefeituras não sabem, talvez, da existência, né? Então eles têm que tomar ciência. Conversei com uma empresa que vende softwares, né, para municípios, e eles estão atentos, já estão olhando, mas ele falou, eu não sei ainda como vai funcionar. Né? Veja só, tivemos uma representação de um outro lugar sobre a questão de sistema que estava direcionado. Nesse novo viés, né, pelo diálogo competitivo, você, em tese, vai direcionar porque você vai escolher o melhor produto. Então, muita coisa agora muda nesse ponto, sabe? Que é Sim. muito interessante. Muito bom, adorei. Diálogo, terminar com essa história do diálogo competitivo foi 10. Muito Doutora, bom. Agradeço imensamente, né, ter aceito seu convite e bater um papo aí com o pessoal. A ideia justamente é uma conversa para a gente começar a tornar isso um pouquinho mais natural, e até mesmo daqui a um pouco eu passo um pouco de experiência, a doutora Ana passa um pouco de experiência para vocês colocarem o pé no chão e saberem que é preciso se qualificar. Eu e a doutora Ana continuamos fazendo isso diariamente. Dia. Então, quanto mais você pratica algo, melhor fica, mais confortável você fica, e com licitação é a mesma coisa. Sim. Então, não é preciso ter medo de licitação, tem que encarar. É um mercado bom, é um mercado gigantesco, para a área jurídica é fantástico também. Então, eu quero desejar sucesso aí no teu projeto. Agradecer, né, o convite pela estreia aí, e dizer que exatamente, dizer que você consiga passar o teu recado sobre licitação, que é um recado muito justo, muito eficaz e muito objetivo, que você consiga passar para muitas e muitas e muitas pessoas esse recado, e que as pessoas realmente se qualifiquem e entendam a importância desse sistema, que não só critiquem, que não vejam a licitação como um meio de burlar a lei. A licitação é um meio de alcançar objetivos louváveis para a administração e para os administrados, que somos nós. Então, eu espero que você consiga passar esse teu recado tão técnico e bacana aí para muita gente. Isso que eu desejo. Acho que essa última fala aí já disse tudo. Eu vou finalizar com ela. Agradeço imensamente novamente o convite e esperamos novamente tê-la aqui no nosso podcast sobre licitação no nosso canal Você Licitante. Que bom, vamos falar bastante. Legal.